Bom dia também aos nossos amigos internautas que acompanham os nossos trabalhos através da TV Harmonia, que possamos ter momentos de reflexão, que coroe o nosso dia e nos dê um dia cheio de luz, de paz, né, e de muita harmonia. Era o ano de 33 da era cristã e vamos encontrar dois jovens conversando a respeito de uma nova doutrina que surge, e que eles discutem a respeito de se essa doutrina é não contrária à lei de Moisés. Esses dois jovens, então, decidem, um deles, que irão à noite até um local onde homens se reúnem em nome de um novo Messias que eles anunciam. Ele não sabe direito de quem se trata, apenas sabe que se tratava de um humilde carpinteiro e que havia morrido na cruz entre ladrões. E esse jovem, que era um doutor da lei, que preservava a lei de Moisés, observava que a lei de Moisés não fosse ferida, decide ir até onde esses homens se reúnem para escutar o que eles têm a dizer e, a partir daí, tirar conclusões se eles eram apenas mais uma doutrina inofensiva ou se feria a lei mosaica. E assim ele faz. E à noite, ele se dirige ao local onde previamente sabe que se reúnem os homens, chamados homens do caminho, seguidores desse novo Messias anunciado. E lá chegando, ele já estranha, porque na plateia encontra órfãos, viúvas, pobres, estropiados, famintos. Ele já estranha aquela plateia, mas senta-se entre eles e passa a escutar. E nesta noite está falando um certo jovem. E esse jovem começa a falar sobre aquilo que o Cristo, Jesus, deixou como legado de ensinamentos aos seus seguidores. E ele fala: amai os vossos inimigos, amai o próximo como a si mesmo. E o nosso doutor da lei começa a contestá-lo, porque sente que ali está sendo ferida uma das leis de Moisés, que diz olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ele, se sentindo insultado com aquelas colocações, passa a debater publicamente com este outro jovem, que com muita propriedade e com muita força moral consegue vencê-lo no debate. E ele silencia. E aquilo fere profundamente a sua vaidade, os seus sentimentos de jovem que tinha uma posição e um status social na sociedade a qual vivia. E ele decide que, a partir daquele momento, ele vai destruir aquele jovem, não só aquele jovem, mas sufocar aquela doutrina que está surgindo. E vai ao Sinédrio conversar com os outros doutores da lei, que acabam convencendo-o a deixar todos em paz. Porém, ele não se conforma com a sua vaidade ferida em relação àquele jovem específico. E ele tanto tenta que consegue convencer os demais a condenar aquele jovem a morrer por apedrejamento, porque considera que ele feriu a lei de Moisés e a pena era a pena de morte. E assim, esse jovem, chamado Estevão, ele vai preso e, no dia seguinte, marcada o momento do seu suplício. Mas aí o jovem doutor da lei, de novo recuperando a sua vaidade, ele resolve que ele não só vai assistir, mas ele vai levar a noiva para assistir aquele suplício. E ele é noivo de uma jovem chamada Abigail. Essa jovem vive com um casal que a acolheu quando ela ficou sem ninguém no mundo, porque
O seu pai havia sido assassinado pelos romanos. O seu irmão, feito escravo em um navio, também romano, que era a mesma coisa de uma condenação à morte, porque o trabalho era tão brutal, tão desumano, em condições tais que a morte vinha em pouco tempo. E ela, meio a contragosto, mas sabe como são as mulheres quando querem agradar o noivo, decide que vai. E lá, chegando, o suplício já vai ao meio, e quando ela ver aquele jovem, ela dá um grito: é meu irmão. O jovem doutor da lei manda que pare tudo, leva o jovem Estevão até um local reservado, na qual Abigail, vendo o irmão naquela situação já muito ensanguentado e ferido, ela se atira ao chão. O irmão olha para ela e diz que está grato se tudo aquilo fez com que ele a revisse pela última vez, porque ele muitas vezes se preocupava com o destino dela, uma jovem sozinha no mundo, e que percebe que ela está bem. E ela apresenta o noivo e ele diz que o perdoa, porque afinal, se ela o ama, conhecendo o coração da irmã, ele tem certeza que ele tem um bom coração e é uma pessoa de bem. E assim, Estevão morre nos braços da irmã, agradecendo ao Cristo a oportunidade de tê-la visto pela última vez. E o nosso jovem doutor da lei, inconformado que a noiva fosse irmã de tal pessoa, leva de volta e termina também o noivado. E fica tão revoltado com aquele Cristo, começa a responsabilizá-lo pela sua infelicidade de ter terminado o seu noivado, mas ele é fiel e leal às leis daquilo que ele acredita. E passa a perseguir os cristãos. Tortura, prende. Ele passa a perseguir onde ele sabe que tem os homens do caminho reunidos, ele lá está perseguindo. E passado alguns meses, o seu coração apaixonado, ele decide que ele não consegue ficar sem Abigail. E ele vai à casa do casal que a acolhe, mas quando ele chega lá, ele encontra Abigail enferma, ela está muito doente. O golpe de ter perdido o irmão e o noivo, tudo em um mesmo momento, foi muito para ela. E mais do que isso, ele a encontra convertida ao cristianismo. Aquilo revolta mais ainda, mas ele ainda tem esperanças de reconstruir a sua felicidade. Ele tem esperanças que ela se cure e que uma vez curada ela abandone aquelas ideias e retorne, ele possa construir o seu sonho de felicidade que ele projetou. Mas Abigail não resiste. Abigail desencarna. E isso faz com que o nosso jovem doutor da lei se revolte ainda mais. Mais raiva ele tem daquele Jesus, que parece que se interpõe em seu caminho cada vez que ele vislumbra a felicidade. E ele persegue ainda mais e quer saber quem converteu Abigail. Quem foi esse que lá passou naquele local e converteu sua noiva? E ele começa a prender e torturar as pessoas para descobrir quem foi. Disseram que foi um senhor muito idoso. E ele passa a perseguir este senhor. E aí dizem que esse senhor está em Damasco, na cidade de Damasco. Ele monta no seu cavalo com seus companheiros, vai à frente. Tal é sua ânsia de vingança em relação àquele que ele considera o precursor da sua infelicidade, o responsável pela sua infelicidade, ou um dos responsáveis, porque ele acha que o grande responsável é esse tal de Jesus. Quem era esse? Que se fosse realmente o Messias, não teria morrido na cruz entre ladrões, mas teria aparecido em suas vestes de rei ou de príncipe. E ele vai à frente, e ao chegar às portas da cidade de Damasco, nas suas proximidades, ele vê uma luz se formando à frente. O seu cavalo refuga e ele cai. E ao levantar a face, ele vê que aquela luz vai aos poucos se transformando em um ser de vestes brancas.
de cabelos longos e com o olhar mais doce e amoroso que ele jamais viu. E ele levanta a fronte e olha para aquele ser. E o ser diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem compreender, sentindo uma emoção que ele não sabia de onde vinha, olha para aquele ser e diz assim: Senhor, quem és? E o ser responde: eu sou Jesus. E Saulo, naquele momento, compreende toda a dimensão do seu equívoco. Com os olhos, com a face banhada em lágrimas, ele chora aos pés de Jesus. E vira para Jesus e diz assim: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz a ele: entra na cidade de Damasco, procura Gamaliel, que é aquele senhor que ele estava em busca, que ele vai lhe dizer o que você deve fazer. E quando os companheiros de Saulo chegam perto dele, preocupados com sua queda, e o encontram banhado em lágrimas e sem enxergar, Saulo fica cego. E pede aos companheiros que o levem até o local indicado por Jesus. Lá ele encontra Gamaliel, que cuida dele e passa para ele todos os ensinamentos de Jesus, explica e conta toda a vida de Jesus. E quando Saulo recupera a visão, ele decide que ele passará e dedicará o resto da sua vida a divulgar aquela nova doutrina. Mas antes disso, ele passa 3 anos trabalhando como humilde tecelão, até que se sente pronto e pede para ser batizado pelos homens do caminho. E troca o seu nome de Saulo para Paulo, Paulo de Tarso. E a sua pregação e todas as suas cartas até hoje servem como base para a divulgação do cristianismo. Porque ele era um homem letrado, os discípulos eram homens simples, pescadores. E a capacidade dele de escrever e de expressar foi fundamental para consolidar o cristianismo nascente. E Paulo de Tarso torna-se então o maior difusor do evangelho do Cristo daquela época. E vocês devem estar se perguntando, por que ela está contando essa história? Se são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu estou contando essa história para perguntar a vocês, quantas vezes vocês já foram chamados? Assim como Paulo de Tarso foi chamado e não escutou, até que Jesus apareceu para ele e fez o convite. Quantas vezes em nossas vidas aquilo que nos parece a nossa desdita, o nosso mal, são convites à transformação, convites a que possamos encontrar a nossa missão, a nossa vocação. E nós estamos dizendo sim ao chamado. Todos nós somos chamados. A escolha não é do Cristo, a escolha não é de Deus, a escolha não é dos Espíritos. Essa escolha colocada por Jesus é a nossa escolha. E o que vocês estão escolhendo? Quantas vezes já estivemos nós às portas de Damasco, com Cristo a nos convidar a uma transformação, e nós damos as costas e seguimos a vida, indo muitas vezes ao contrário daquilo que a nossa alma pede, que a nossa essência deseja. E nos colocamos menores do que os nossos problemas, as nossas dificuldades. Elevamos o problema e diminuímos a nossa grandeza diante deles. E veja que Paulo de Tarso, quando Cristo o chamou, ele não ficou simplesmente chorando e dizendo assim: oh, Jesus, foi mal. A culpa não foi minha, a culpa foi de Estevão, a culpa foi de Abigail, a culpa foi do Sinédrio. Não, olha o que é que ele disse. Ele disse assim: Senhor, que queres que eu faça? É essa a pergunta que nós precisamos fazer diante de uma dificuldade que a vida nos coloca. Diante de um desafio, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo de Tarso.
Não nos colocarmos como vítimas da vida, como objetos, mas como sujeitos da nossa própria existência e dizermos com coragem: Senhor, que queres que eu faça? E procurar as respostas no fundo da nossa alma, porque lá estão todas as respostas, todas as soluções, todas as chaves para que as portas se abram. É muito significativo que esse encontro tenha ocorrido às portas da cidade de Damasco. Quantas portas nós já não estivemos à nossa frente e demos as costas e fomos embora. Não encontramos a chave. Não quisemos procurar as chaves. Porque a chave, encontrar a chave significa um mergulho profundo dentro de nós mesmos. Encontrar a chave que abre as portas da nossa cidade de Damasco significa adentrar em um processo profundo de transformação. Significa encararmos a nós mesmos, perdermos as ilusões ao nosso próprio respeito e nos reinventarmos numa construção mais autêntica. É preciso se questionar. Senhor, que queres que eu faça? A maioria de nós espera uma resposta pronta. Jesus não disse a Paulo: vá e pregue o evangelho. Não. Ele disse: vá, que lá será dito o que fazer. Gamaliel também não disse a Paulo: vá e pregue o evangelho. Apenas ele passou os ensinamentos, as instruções, o conhecimento a respeito da vida do Cristo. Aquilo que ele tinha dito, como ele viveu, aquilo que ele pregou. E Paulo levou 3 anos trabalhando o seu ego, se reestruturando, se reinventando, gastando no trabalho humilde a gordura do ego, para que pudesse encontrar a sua essência. Porque a porta é estreita, vocês sabem. Quem tem o ego inflado não consegue passar por essa porta. E às vezes nós ficamos nos matando, principalmente as mulheres, querendo emagrecer o corpo, quando na verdade quem está gordo é o ego. Aí emagrece o corpo, mas não adianta, porque a insatisfação continua. Porque a insatisfação está dentro, não está fora. A inaceitação do fora significa a inaceitação do dentro. Então a construção é interna. Quando essa construção interna se consolida, quando você encontra a sua missão, a sua vocação, o externo é o que nós vamos perder. Daqui a pouco nós teremos outro corpo, outro cabelo, outro... Então a preocupação deve ser sempre, o olhar deve estar voltado para o dentro. Porque é o dentro que constrói o fora. Então, quantas vezes vocês já foram chamados? No decorrer da sua vida, quantas vezes o Cristo disse: vem, e lhe estendeu a mão, e você deu as costas, e foi se dedicar a outras coisas? Porque era mais fácil, porque era mais cômodo. Para dar sustentação a uma persona, a um lugar, a um status. Olhar para dentro de si mesmo. Construir a trilha que vai fazer com que você expresse na vida a sua singularidade e quem você é. É algo trabalhoso? É algo complexo? Mas é o caminho para que você possa encontrar a paz, a coerência, para que você possa viver em plenitude. Você não precisa desencarnar e reencarnar para viver em plenitude. Você não precisa esperar evoluir para viver em plenitude. A plenitude pode ser vivida já. A plenitude é você conquistar a sua inteireza, a sua coerência. É você encontrar a sua missão na vida agora. Para onde a vida está lhe conduzindo? O que você já conseguiu construir até agora para dentro de você? Não o que você construiu fora. Porque o que você constrói fora é só reflexo do que está dentro. Se a vida está desarrumada fora, é porque você está todo desarrumado dentro.
Arruma o dentro, que o fora se reflete. A harmonia do exterior é só reflexo da harmonia interior. E quando nós olhamos também a construção coletiva, quando nós vemos a desorganização externa da estrutura da sociedade na qual nós estamos inseridos, isso reflete a desorganização de cada ser que compõe essa sociedade. Então, é responsabilidade de cada um a sua própria harmonia, mas também nós vamos estar trazendo um benefício para a harmonia coletiva. Porque não caminhamos sozinhos, caminhamos em grupo. Tudo está vinculado, todos nós estamos vinculados. Então, encontrar a harmonia interna, encontrar a sua vocação, ouvir o chamado e escolher o caminho que vai conduzir você a expressar na vida quem você realmente é, a sua essência. Nós nos embaraçamos com muitas bobagens, nós nos tornamos pesados, densos, por muitas ilusões. Paulo de Tarso vivia uma ilusão, a ilusão do poder, a ilusão da eterna juventude, a ilusão da felicidade eterna, a ilusão de estruturas que não se modificam nunca, que não vão se modificar. Mas tudo se modifica, graças a Deus. Tudo muda, tudo passa. E nós precisamos acompanhar os movimentos. Às vezes, algumas pessoas da minha idade, não de vocês, que vocês são muito mais jovens, viram e dizem assim, porque no meu tempo, eu não digo jamais do meu tempo, porque o meu tempo é agora. Se eu agora ainda estou encarnada, o que já passou, passou. O meu tempo é agora. E eu preciso compreender como as coisas funcionam agora. Eu preciso compreender. Eu preciso compreender a nova família que se forma, as novas relações. Eu preciso compreender a cabeça dos jovens, dessa nova geração, de como eles estão percebendo o mundo, porque eles estão apontando o que é que vem por aí. E eu preciso compreender. Eu não posso ficar, mas no meu tempo que era assim. Meu tempo é agora. O nosso tempo é agora. Porque para o espírito imortal, o tempo não existe. O tempo é uma ilusão. O tempo é uma forma apenas que nós encontramos para ordenar os fatos. Se o espírito é imortal, o tempo nada significa. Então, encontrar as portas de Damasco. Talvez você esteja nesse momento, nas portas de Damasco. Não sei se você está indo perseguir alguém, se você está no chão, se você já encontrou o Cristo e Ele lhe chamou ou não, se você já entrou na cidade, se você está trabalhando na construção, na sua reconstrução, como Paulo de Tarso trabalhou. Eu não sei em que momento você está, mas eu digo que o Cristo lhe chama de forma permanente. E qual a escolha que você está fazendo? Você está escolhendo viver na autenticidade? Você está escolhendo viver a sua vida como você realmente é? Ou você está escolhendo ser um dublê de si mesmo? Você está mantendo a sua coerência? A vida que você leva, a vida que você vive é a vida que você gostaria de viver? Onde estão os seus valores? Eles estão em referenciais externos ou em referenciais internos? Você leva uma vida coerente? Porque encontrar a missão, às vezes nós pensamos, poxa, eu não tenho missão, porque a missão deve ser, né? Quem tem missão foi Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e nós admiramos. E são criaturas realmente admiráveis, que servem como estímulo para que possamos buscar o nosso caminho. Não imitá-los, mas buscar também o nosso caminho. O resultado da vida deles é o resultado da vida de seres que encontraram o seu caminho, que ouviram o chamado e escolheram seguir a sua bússola interna, encontrar o seu caminho interior, a sua vocação. E encontrar a vocação não significa fazer coisas grandiosas aos olhos do mundo.
encontrar a sua vocação e a sua missão significa dar cumprimento àquilo para o qual você foi criado por Deus. Cada ser foi criado com uma intencionalidade. A sua vida não existe à toa. Você não está aqui por nada. Mas existe algo nesse universo imensurável que só você pode fazer. Da sua forma, da sua maneira. Porque você é uma singularidade. E não existe nenhum outro ser que seja igual a você. Então, a sua parte, a sua energia, aquilo que você constrói, aquilo que você realiza, é fundamental para a harmonia do todo. Não se pode perder ninguém. Ninguém está à toa. A vida de ninguém é sem sentido. É você que não está escutando a chamada. É você que está se colocando num caminho que não é o seu caminho. E encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa vocação é tarefa de cada encarnação. É preciso para isso silenciar. É preciso para isso um mergulho profundo em si mesmo. Paulo de Tarso levou 3 anos. Que na verdade não foram 3 anos. Porque cada coisa que acontecia na vida dele antes daquele encontro, as portas da cidade de Damasco eram chamados. Que ele não escutava. Eram chamados para que ele desse cumprimento àquilo que ele veio para dar cumprimento naquela encarnação. E cada um aqui veio dar cumprimento a coisas nesta encarnação. Descubra qual é o propósito. Descubra um sentido, um significado maior para cada coisa que você faz. E quando eu estou falando em significado maior, às vezes as pessoas pensam que é apenas obra de caridade, construções relacionadas com ajuda social. Não. Dar cumprimento, às vezes, à nossa missão é cuidar daqueles seres que vieram conosco numa mesma família. Dar cumprimento, às vezes, é cuidar de alguém que está no nosso trabalho, alguém difícil, alguém que está em nosso caminho. Dar cumprimento, às vezes, é apenas plantar um jardim e embelezar a vida das pessoas. Dar cumprimento, às vezes, é simplesmente estar engajado de forma ativa em todas as atividades que você estiver realizando na sua vida. Dar cumprimento, às vezes, é fazer o exercício da sua vida profissional mais do que um meio de ganhar dinheiro, mas algo em que sua alma esteja presente. Algo que você leve com profunda seriedade. Algo que você se esforce para dar a sua contribuição. E não simplesmente vá lá no piloto automático todos os dias e faça e vá embora para casa. Como um sacrifício. Se isso é um sacrifício, reveja seus valores. A profissão é uma missão. O trabalho que nós exercemos é uma missão. Porque tem gente que não gosta do trabalho. Aliás, trabalhar não deve ter sido invenção de Deus. Não é? Porque foi o castigo. Quando Adão e Eva foram expulsos lá do paraíso, está lá. E Deus disse, a partir de agora viverá com o suor do teu rosto. E a gente fica doido para voltar para o jardim do Éden. Para ficar lá só curtindo numa boa. Né? Quer beber, bebe, tem água à vontade, comida, tal, tal. A gente fica nesse sonho. Então, eu digo que trabalhar é um negócio... Mas precisamos transformar o exercício da nossa profissão, ou o trabalho que nós realizamos. Porque quando você sai deste lugar de vítima, quando você sai deste lugar e você passa a olhar o seu trabalho com um olhar mais espiritualizado, no sentido de que você está ali para construir algo que vai para além daquela atividade mecânica, você começa a dar um sentido ao que você está realizando. E quando você começa a dar sentido, outras portas se abrem. Mas se você está fechado, indo todos os dias, chateado, angustiado e amargurado, se você ganha um salário mínimo nessa encarnação, na próxima você ganhará meio. É preciso encontrar
Não pense que vai melhorar, não. Porque se está ruim agora e você não consegue encontrar a felicidade de existir com o que você tem agora, não pense que as coisas vão estar mais fáceis na próxima, é engano seu. Na próxima vem ainda mais complicado. Então é melhor você resolver agora, porque a vida é um contínuo. Aquilo que eu começo nesta encarnação, eu vou concluindo nas demais. Então é melhor você conseguir conquistar isso agora. Tem pessoas que só se queixam. Aliás, tem muitos que chegam para mim, Bel, eu quero um emprego, me arranja um emprego. Aí, às vezes, eu indico, eu não gosto muito, não, porque a gente nunca sabe no que vai dar. Mas, aí depois eu descubro que realmente a errada fui eu. A pessoa me pediu emprego, ela não pediu trabalho. São coisas diferentes, né? Ter um emprego é uma coisa e ter trabalho é outra, bem diferente. Então, tem pessoas que querem emprego, mas não querem trabalho. Ou se colocam como vítimas, e aí começam a responsabilizar a quem está em sua volta pela sua insatisfação interna. E isso não acontece apenas no trabalho formal, muitas vezes no próprio trabalho voluntário. Tem gente que pula de um trabalho para o outro, de um trabalho para o outro, e o coordenador daquele trabalho nunca presta. Já prestaram atenção a isso? Vocês conhecem gente assim? Não aqui nesse centro. Aqui nesse centro, nunca vi, é um negócio especial, diferente. O povo não briga, o povo não se desentende, nada. É uma maravilha. Aqui não tem choro e ranger de dente. É só nas trevas exteriores. Que aqui só tem luz. Então, por quê? Porque nós, muitas vezes, não conseguimos encontrar a nossa vocação. Quando eu estou falando de vocação, não estou falando de coisas macros. Eu estou falando que a partir do momento, por exemplo, em que eu entro adentro a um centro espírita e abraço como trabalhadora, eu preciso encontrar aqui dentro a minha vocação. A minha vocação é fazer palestras? Não, a minha vocação é ficar ali na recepção atendendo as pessoas. Isso me dá prazer. Não, a minha vocação é ficar ali na cantina. Eu mesmo sou uma pessoa que adoro vender, porque eu gosto de conversar com gente. Eu já andei olhando ali algumas vezes, sério mesmo. Eu digo, a cantina está cheia, me dá vontade de botar o avental e atender na cantina. Eu gosto, porque eu gosto de conversar, eu gosto de atender as pessoas. A minha vocação é dar passe. A minha vocação é simplesmente vir para cá para enfeitar o mundo. Pode vir, se arrume bem bonita e venha sorrir para as pessoas. Né? Isso é ótimo, a gente chegar aqui e encontrar uma pessoa sorrindo. O importante é que você se sinta bem e feliz com o que você está fazendo. Isso é encontrar a vocação. É através desse caminho que nós conseguimos encontrar a nossa vocação. É estar inteiro, é estar pleno naquilo que você faz. Desde atender as pessoas, arrumar uma planta, fazer uma salada ou tocar numa grande empresa. Mas esteja inteiro, esteja inteira naquilo que você faz. Procure dar aquilo ali uma atenção e um cuidado especial, como se fosse a missão da sua vida. Exerça as coisas como se fosse a missão da sua vida. Não faça as coisas no piloto automático. Preste atenção se você está inteira no que está fazendo. E tudo aquilo que for gordura, aquilo que você está fazendo, mas que você não consegue fazer essa conexão, reveja o que você pode eliminar. E o que não puder, transforme. Aprenda a gostar do que você faz e não fazer o que você gosta. Porque a gente faz muito discurso disso, eu tenho que fazer o que gostar, ótimo. Mas também é importante o exercício de aprender a gostar do que faz. Porque tem certas coisas que nós precisamos, que a nossa alma precisa vivenciar, certas experiências que são ricas para o espírito e que muitas vezes nós ficamos na resistência. E é essa resistência que faz com que a gente sofra. Quando nós nos entregamos ao processo de transformação, aquilo que parece aos olhos do mundo um sacrifício, é para a alma, é para o espírito, a alegria, a paz, a coerência, a felicidade de existir. Mas aos olhos do mundo, às vezes, parece um grande sacrifício. Então, quando eu deixo de estar dormindo sábado de manhã, depois de ter tido uma semana estafante, e venho fazer uma palestra no Centro Espírita Harmonia,
Aos olhos da minha família, parece um sacrifício, mas para a minha alma é uma alegria. É isso que nós precisamos encontrar. O que é uma alegria para a minha alma? Mesmo que aos olhos do mundo seja um sacrifício. É essa voz interior que nós precisamos encontrar. É esse sentido para cada coisa que nós fazemos, que faz com que possamos ter a sensibilidade de escutar o chamado e escolher a partir da escuta desse chamado. Quais as escolhas que você está fazendo? As escolhas que você está fazendo são escolhas assertivas para a sua vida? Ou são escolhas que cada vez mais lhe distanciam da forma como você quer realmente viver? O que é que você está apegado ou apegada que você precisa se desapegar para poder seguir a vida e encontrar a sua vocação, a sua missão? Às vezes o nosso apego é a pessoas e como nós ficamos apegados. As mulheres então enchem a boca e dizem assim, meu marido. O marido não é seu, eu sinto muito. Nem a mulher também é sua. Melhor você mudar esse discurso. Os espíritos são livres e sopram onde querem. E o verdadeiro amor liberta. O verdadeiro amor compreende a necessidade do outro de viver experiências. E quando a gente ama de verdade, a gente quer o outro feliz, independente de se estar ou não conosco. Esse é o verdadeiro amor. Se você ama apegado, você ainda está no caminho. Um dia você chega lá. Continue tentando, que você vai chegar a compreender o sentido profundo do amar outro ser humano. O amar ao próximo como a si mesmo, verdadeiramente. Que é libertar o outro para que ele encontre o seu caminho, a sua felicidade. O respeito à necessidade do outro viver experiências. E se sentir feliz pela felicidade que o outro desfruta. Isso não é o verdadeiro amor? Mas quando você aprisiona, quando você diz, se você for, ele tira até as cuecas. Será que isso é amor? Isso é apego. Isso ainda é o ego, ainda são sentimentos egóicos e egoístas. Nós precisamos nos libertarmos e libertarmos o outro. E quando nós encontramos a nossa missão, quando nós encontramos a nossa vocação, quando nós chegamos às portas de Damasco e o Cristo se nos apresenta, e Ele se nos apresenta muitas vezes, naquilo que nos pareça até um problema, mas é o chamado. Quando nós escutamos o chamado e escolhemos ser quem realmente somos, e conseguimos encontrar essa bússola interior que vai nos guiar por caminhos, e eu não estou dizendo que são caminhos sem dor. A dor faz parte do processo. Mas o pano de fundo que deve nos guiar é a alegria de existir como espíritos de Deus no seio da criação. É esta alegria, é esta certeza que fomos criados para grandes conquistas. Que não estamos aqui à toa feito folhas ao vento. E que tudo que nos acontece tem sentido, tem significado. E um significado e um sentido sempre positivo. E o resultado de qualquer experiência que você possa viver é sempre um resultado positivo para o espírito. Conduz sempre um passo adiante no processo de evolução. Então, na próxima vez que Jesus aparecer para você, ao invés de você se sentar e chorar e responsabilizar os outros ou se maldizer pelo seu sofrimento, levante-se e pergunte, Senhor, que queres que eu faça? E silencie para escutar a resposta que ela virá. Obrigada.